Marco Guarizo. Toque de Ouro com André Heller. É um toque de ouro porque o André Heller é um medalhista de ouro, mas a seleção brasileira masculina nem o bronze, hein? Fazia tempo. Eu não vou entregar, que é falar que quando você estava lá em 2000, André, porque eu vou falar que a culpa é sua. E não foi, obviamente. Mas, brincadeira à parte, a seleção masculina ficou devendo. A gente tinha uma expectativa maior, não tinha, André? Boa tarde. Oi, Marco, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Saudações olímpicas ainda. Estou de ressaca depois de 2 semanas acompanhando os Jogos Olímpicos. Muitas histórias bonitas foram escritas, né, Marco? E nem todas com medalhas. Então eu parto deste princípio também. A seleção brasileira masculina de vôlei sempre nos fez ter expectativas muito, não só nós, mas como eles mesmos, né, os atletas e a comissão técnica, eles estavam também, mais do que a gente até, acostumados com grandes vitórias, grandes resultados. E aí um 4º lugar em uma edição dos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020, né, essa tão esperada Olimpíada, fez com que as expectativas não fossem atendidas, nem perto, na verdade. Afinal de contas, a seleção brasileira queria a mãe de todos, a mãe de todas as medalhas, a medalha de ouro. Marco, fazendo uma análise um pouco mais técnica aqui, não foi um mau resultado. 4ª colocação em uma edição dos Jogos Olímpicos não é um resultado de todo ruim. Obviamente, comparando com outras edições dos Jogos Olímpicos, faz muito tempo que o Brasil não fica fora da conquista das medalhas. O que eu posso te dizer, Marco, é que as outras equipes realmente foram superiores, inclusive a seleção argentina. Mas esse resultado, independente de ser um resultado esperado ou não, pode ser, na verdade, deve ser um ponto de inflexão para o voleibol masculino, né? Temos que pensar em renovação, temos que pensar em outro tipo de condicionamento, preparação. Várias são as reflexões que ficam após essa edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É verdade, né? E a gente viu também, por exemplo, como você disse, a Argentina passando pelo Brasil, que não é novidade, né? Nas Olimpíadas de Sydney que você estava, também isso aconteceu, e você já disse outras vezes, né? Que era onde aquela seleção poderia chegar. Nessa masculina ficou um gostinho de quero mais, até na questão técnica, como você diz, o 4º lugar não é tão horrível assim, mas não, o brasileiro sempre espera a medalha no vôlei, tem até mensagens aqui. Já o feminino, a gente viu a final contra os Estados Unidos, já tínhamos visto a Liga das Nações, a prata ficou de bom tamanho, André? Considerando um contexto macro, sim, Marco, porque a prata sempre é uma medalha linda. Eu tenho uma comigo aqui em casa, conquistada na Olimpíada de Pequim. É uma medalha muito bonita, muito linda, e muito em breve, por pior que seja o gostinho amargo desta derrota, porque fica esse gostinho, né? Quando se perde uma disputa de medalha de ouro, você perdeu a medalha de ouro. Pouca gente lembra que, na verdade, a equipe, na verdade, conquistou uma medalha de prata. Então, esse gostinho que parece amargo, num período muito breve de tempo, até potencializado por uma perspectiva histórica, as atletas e todos os profissionais envolvidos vão olhar para trás e perceber que é uma excelente conquista. Como diz o estado do Rio Grande do Sul, é uma baita conquista, até porque Marco. Agora, essa seleção brasileira feminina de vôlei, as expectativas que tínhamos em relação a elas não eram tão altas em relação à seleção masculina. E aí vem também a nossa leitura de que elas fizeram o melhor. Do ponto de vista mais técnico agora, neste caso do naipe feminino, a seleção americana foi impecável tecnicamente, foi inabalável taticamente e mostrou uma força física gigante perto das outras equipes, não só do Brasil. A impressão que eu tenho é que o Brasil poderia ter ficado até hoje jogando contra a equipe americana e não venceria, porque a equipe americana foi superior em todos os componentes,
mostrou um modelo de jogo rápido, veloz e ao mesmo tempo muito agressivo, muito forte, muito sólido, e realmente estava muito difícil da equipe feminina sair vencedora. Foi um excelente resultado, até considerando a última participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Lá o Brasil tinha ficado nas quartas de final. A semana que vem a gente vai olhar um pouquinho mais pro nosso quintal aqui, falar do vôlei Renata, mas ainda com uma ligaçãozinha com as Olimpíadas. André Heller, grande abraço para você, boa semana e até segunda que vem. Marco, fica um abraço gigante a todos, se recuperem da ressaca das Olimpíadas, porque tem muita coisa boa para acontecer. Saudações olímpicas para todos. Você tem razão, vamos voltar a dormir em horário normal hoje, né? Ontem já foi uma tentativa, depois que acabaram as Olimpíadas, agora tentar não ficar mais acordado de madrugada, a gente aqui no fuso horário japonês, né, André? É isso mesmo, ó, colocar o sono em dia. Tem o ano ainda passamos tarde, mas tem muita coisa boa para acontecer e sobretudo realizar. Um abraço a todos. Um abraço, André Heller.